Hoje o que eu queria trazer para vocês é um olhar sobre a superdotação, para a gente tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala de características de superdotados, para que a gente não fique muito taxativo. Eu observo que às vezes a gente tende a ler, né, as características e achar que todo mundo tem que se encaixar em todas elas. E na verdade, por ser uma população muito heterogênea, a gente vai ver isso se manifestar em cada organismo de um jeito único também, né? Então, são pessoas que têm um núcleo, talvez, de características, de personalidade, de traços de um organismo que processa as coisas de um jeito diferente, mas a forma como cada um vai lidar com isso é pessoal. E isso vai ter a ver também com o desenvolvimento pessoal, com o nível de autoconhecimento, com o nível de conexão de si mesmo com o seu próprio corpo, né? E isso vai fazer com que as pessoas, na medida em que elas vão amadurecendo, essas características podem ter uma expressão diferente. Que é o que a Mary Elaine Jacobsen fala quando ela fala dos traços de superdotação dentro de 3 aspectos, que tem tudo a ver com a teoria polivagal, gente, que é o que eu adoro estudar, né? Que na verdade, assim, uma característica ela pode ter uma expressão que está em exagero, né? Que ela tá em luta e fuga. Então, a pessoa que se percebe ameaçada ou muito intensa, às vezes ela vai expressar aquilo num desequilíbrio que tá muito demais e ela acaba, né, não conseguindo colocar no mundo de um jeito produtivo aquela característica dela. Ou de um jeito colapsado, diminuído, né? Que aí é também aquela pessoa que não mostra muito o potencial dela para não entrar em embates, que é o oposto dessa primeira que eu falei. E quando a pessoa consegue entender quem ela é e se apropriar disso e cuidar de si, ela está num aspecto mais balanceado. Então é interessante porque quando a gente vai trabalhando com adultos, a gente vai sacando um pouquinho melhor essas coisas. Muitas características que a gente tem nos questionários, nos livros e nas coisas que a gente usa para superdotação, às vezes as pessoas dizem, já fui, mas não sou mais essa pessoa. Principalmente com relação a pontos, por exemplo, a parte de perfeccionismo. Quando a pessoa consegue entender que ela não precisa competir com todo mundo, que ela não precisa estar no mundo para provar nada para ninguém, né? Ela vai descobrindo que ela não precisa agradar demais também. E nisso, ela vai cuidando mais dela e a prioridade dela se torna mais ela mesma do que ter que ficar o tempo inteiro dando resultado. Ela começa a ter uma sintonia mais fina com o próprio corpo para descobrir os próprios limites. Então ela para de ser essa pessoa que está o tempo inteiro tentando ser o top número 1 lá em tudo. E às vezes essa característica, quando ela vai ler num questionário, tipo, tento ser o melhor em tudo, sei lá, algo nesse sentido, né? Às vezes isso não tá exagerado, então não aparece desse jeito. Outra característica que a gente vê aí é a ação revolucionária. Nem todo superdotado precisa mudar o mundo com uma espada na mão, né? Nem todas as personalidades têm a ver com isso. Então, nesse aspecto, a gente tem um ponto aí importante, porque aí a gente vê que essa ação revolucionária, ela se expressa, às vezes, sendo revolucionário com relação ao jeito de se comportar consigo mesmo na sua própria casa. Não precisa necessariamente ser alguém que tá lá, né, gritando ou mudando através de uma reforma muito grande no mundo. Às vezes a solução, né, é a gente observar as coisas de um outro jeito e a ação revolucionária é cuidar de si. Né? Outra coisa que é muito interessante da gente de ver, né, na superdotação da vida adulta, é que nem todo mundo também tem esse aspecto de ser salvador do mundo, né? Essa coisa de ser muito empático e salvar todo mundo, às vezes é um traço, mas quando isso tá em equilíbrio, é o que eu também escuto das pessoas daquele lugar de Daphne, já fui assim, mas não sou mais. Já entendi que eu não consigo salvar todo mundo, que cada um tem seu ponto de vista, né? Que cada um tem o seu momento. Então não quero mais ser essa pessoa que resolve todos os problemas dos outros, né? Então, são características que se a gente vai se aprofundando e entendendo quanto de terapia a pessoa fez, quanto de autoconhecimento ela buscou, ela talvez não seja aquele superdotado caído do livro que a gente às vezes pega, né? Como característica de que todo superdotado é intolerante, todo superdotado é imediatista, né? Todo superdotado tem uma característica de não gostar de se relacionar, alguma coisa nesse sentido.
né? Porque às vezes não, às vezes a pessoa descobriu uma maneira, uma receita individual de funcionar no mundo e ela tá muito bem com isso. Então, acho que é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de superdotação, para que a gente não acabe forçando a barra, né? De talvez validar um aspecto que poderia ser melhorado e aprimorado dentro das pessoas, né? Que a gente não tem que entrar num lugar de, isso é ser superdotado, então vamos ser assim, né? Não, na verdade, assim, isso é um aspecto de um organismo que é intenso, mas eu posso buscar mais autoconhecimento para balancear isso dentro de mim e ter mais saúde física, mental, né, emocional, para que eu esteja melhor, né? Porque o objetivo de vida é justamente esse. A gente poder cuidar da gente, independente se a gente é superdotado, se a gente tem características diferentes ou não, né? Acho que todos somos seres humanos e todos estamos buscando uma maneira de estar no mundo, tentando entender como esses outros seres humanos respondem a mim e eu respondo a eles. Então, quando se é muito intenso e muito sensível, isso acaba ganhando um holofote maior. Mas não quer dizer que, por eu estar funcionando desse jeito, eu precise ficar congelado, eu preciso ficar estanque naquela característica, porque aquilo é um traço de superdotação. Aquilo é um traço que pode ser aprimorado e balanceado, que é justamente o propósito da gente cuidar, então, emocionalmente dessas pessoas. Beleza? Hoje eu tava polêmica. Mas é isso, né? Porque eu acho que tem muitos profissionais que às vezes tratam esses traços de superdotação de um ponto de vista, assim, né? De algo que é assim e vai ser assim para sempre. E eu acho que não é isso. Ninguém fica do mesmo tamanho para sempre. Pelo menos não é o que eu vejo no meu consultório, né? E no trabalho, no meu trabalho pessoal e no trabalho de outras pessoas que eu observo. Acho que a gente pode sim mudar se isso for para fazer bem pra gente, né? Se for para ser mais feliz, sendo a gente mesmo na nossa própria pele. Tá ok? Um beijo e até!